Olá, parceiros! Olá, Dinã, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma live aqui, né, de produto. Agora com um assunto muito importante também, que é a configuração de tributação, né, Dinã? Isso mesmo. Então, hoje tem um tema ali até que interessante. Vamos aguardar então um pouquinho o pessoal aí chegar na live, né? Já vi aqui que já tem umas carinhas que estão com a gente já desde sempre. Para quem está chegando hoje, então, seja bem-vindo pela primeira live. Para quem já é de casa aí, já sabe como é que funciona o esquema, então, só aguardar uns minutinhos ali até todo mundo começar a se acomodar, pegar um café, uma água aí para começar a live aí e aprender um pouco mais sobre o sistema. Isso aí. Já dei uma chamada aqui no grupo também, novamente. O pessoal entrando. Boa tarde pro Félix. Boa tarde. Tranquilo, meu querido? Como é que você tá? Tudo certinho aí em Juazeiro do Norte? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Nereu também. Está presente aqui conosco hoje. Soluções e serviços em sistemas também está presente. Muito sol por aí, Félix. Boa tarde pra Brenda aí que tá chegando na live também. Seja bem-vinda. Aproveitando então, né, para antes de iniciar, né, só para questão de informação, hoje é a nossa segunda live do ano referente ao Zé Web. Para quem acompanhou ano passado, então, foi mais sobre o Clip Pro, mais relacionado ao Clip Pro. Então, esse início de ano a gente vai focar um pouco mais no Z-Web, um pouco mais nas funções, funcionalidades, como até um sistema que foi lançado recentemente, né? No caso, ano passado. Então, tem muitas coisas novas ali que a gente precisa estar demonstrando e também para vocês entenderem um pouco mais o que vocês estão comercializando, o que vocês estão utilizando, qual que é o potencial que o sistema tem, né, para poder gerir a empresa. Exatamente. E a Dina, como eu estava comentando contigo, a ideia é que a gente faça uma ordem cronológica, né, das funções ali do sistema, até para que a gente consiga também listar aqui para vocês quando vocês precisarem também, se for necessário, passar para algum cliente ou para técnicos novos também na empresa. Exatamente. Até agora, em questão de lives, eu estou tentando seguir uma cronologia como se a gente estivesse utilizando nós mesmos o sistema, se eu tivesse eu implantando o sistema ali, juntamente com vocês. Então, o tema da semana passada foi referente à criação de conta e questão de configuração de ambiente, que são as primeiras coisas que a gente vai fazer no sistema. Então, configurar a conta, criar a conta ali bonitinho, ativar ela e depois colocar os ambientes, né, para poder emitir nota fiscal, cupom fiscal, venda gerencial e assim por diante. Isso aí. Boa tarde, Paulo Tech também está presente conosco, o Eduardo Santos, JC Informática, a Milena também está aqui conosco. Para nós aqui em Como é que Floripa também pode? tá. Tá Pois bastante é, e chuva, né? aqui em Concórdia tá meio ensolarado, assim, meio com nuvens. E aqui eu tô, só para o pessoal que não conhece ainda, eu tô falando de Florianópolis e a Bárbara tá falando de Concórdia. Nós dois somos de Santa Catarina, ela é de um lado e eu sou do outro. Aqui em Isso aí. Florianópolis hoje tá descendo a chuva. Meu Deus do céu, como é E, que pode, né? até esses dias, para quem chegou a acompanhar o noticiário também tava bem feio o negócio aqui. Mas graças a Deus, aqui todo mundo da empresa ficou bem, não teve nenhuma perca, nada. Isso aí. Pessoal, acho que vamos começar, né, Dina? Tem Vamos, vamos. bastante pessoal aqui já. Então tá bom. Boa live pra vocês, galera. Fechou. Vamos lá, então vamos iniciar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adnan, sou do setor de treinamento aqui da empresa Zucat. Eu vou estar apresentando então um pouco sobre o tema dos sistemas E-Web. O tema vai ser configuração e parametrização de tributos. Então, cronologicamente, a gente falou sobre a inicialização do sistema, que é a questão de configuração de conta
e ambientes. Hoje a gente vai começar já na parte de tributos e, consequentemente, já na semana que vem a gente já vai dar sequência, então, já na parte de cadastros e assim por diante, até a gente chegar até o final do sistema, semana por semana. Então vamos lá, deixa eu começar a compartilhar minha tela aqui para explicar um pouco melhor como é que funciona a questão dos tributos, o que a gente tem que fazer, né? A questão para quem é simples nacional, para quem é MEI, para quem é lucro presumido, para quem é lucro real. Quando a gente fala optante do Simples Nacional, pode se enquadrar tanto quanto quem é ME, EPP e limitada. Então, às vezes, quando a gente fala que eu sou ME, eu penso que eu sou ME, mas eu não sou optante. Às vezes a pessoa acaba confundindo, mas acaba sendo optante. Então, dá uma verificada sempre o que você é, qual que é o enquadramento da tua empresa hoje e como que vocês cadastraram também o CNPJ. Mas geralmente para quem está abrindo o comércio, né, um comércio pequeno, acaba sempre sendo, no geral, optante do Simples. É difícil hoje uma empresa abrir no lucro real ou lucro presumido. É coisa muito específica, um ramo muito específico, ou você abre o CNPJ só por algo específico ali que tem na tributação desse tipo de empresa. E falando de tributação, quando a gente entra falando um pouco sobre optante do Simples Nacional, como é que funciona hoje o recolhimento de imposto do optante do Simples Nacional? Toda virada de mês, a gente tem que repassar ao contador, quanto que a gente faturou, repassar os XMLs, dependendo da contabilidade, ou repassar o valor que eu vendi no mês, para ele conseguir já me passar o valor de imposto que eu vou ter que pagar, então, referente à minha empresa sobre o meu faturamento. Até um detalhe hoje que se a gente for parar para prestar atenção, né, dependendo do regime, a gente paga sobre o faturamento ou paga sobre o lucro, né? Se for o lucro real, né, por exemplo. Aqui nas configurações, então, falando sobre o optante do Simples, para quem é, a gente tem os dados da empresa. Nessa parte aqui, a gente tem a questão da alíquota do Simples, que a gente pode estar informando, então, para quem é optante do Simples. Então, a gente pode colocar, eu coloquei 2.01, eu peguei um número fictício, então, em janeiro eu vou utilizar essa, dependendo do meu faturamento desse mês, eu vou ter, então, um aumento ou vou manter. Então, se o meu ramo da minha empresa é um ramo específico, por exemplo, esses dados aqui que estão na minha tela, é todos inventados, tá? Então, nesse sentido aqui, vocês não precisam copiar nada, é só realmente validar, eu estou validando aqui com vocês para demonstrar um exemplo. Então, essa alíquota, onde é que a gente encontra? Basicamente, vocês vão ter que falar com a contabilidade de vocês e eles vão te passar, ah, não, a alíquota do Simples do mês de janeiro vai ser X. Aí quando passar para fevereiro, vocês têm que vir aqui e alterar. Como é que faz para vir alterar? Vocês vêm nas configurações aqui, dados da empresa. Então, vem aqui a alíquota do Simples, vocês podem estar informando. Para quem for MEI, então pode trocar para MEI. E se algum dia vocês acabarem sendo optante do Simples e ter o excesso do sublimite da receita bruta, que hoje deve estar na faixa de 4,8 milhões anual, então se vocês passar disso, acaba excedendo o sublimite. Pode ser que a regra mudou, isso sempre é muito interessante vocês consultar a contabilidade antes para saber qual que é o limite de faturamento anual de vocês, mas está na faixa disso mesmo. Então, optante do Simples, a gente coloca a alíquota do mês aqui. A gente tem que cuidar também para quem é optante do Simples, que nem sempre a gente vai destacar o imposto na nota, mas a gente precisa que saia no rodapé dela. Então, aquele rodapé que fica nas informações complementares, aquela porcentagem de tributação que a gente tem na nota fiscal, referente ao optante do Simples, que a gente tem que destacar, é referente a essa ali. Se você preencher aqui, é o que vai destacar lá, mesmo que no item, na linha do item, lá na nota, não destaque. Na parte de baixo, nas informações complementares, vai estar destacando isso ali. Então, informado aqui, a gente pode estar salvando essa alíquota e perfeito. Essa é a configuração para optante do Simples. Onde é que ficam as taxas do sistema? Vamos falar um pouco sobre nota fiscal e cupom fiscal. Onde é que a gente encontra essas taxas? Então, aqui em fiscal, a gente tem as configurações, temos as parametrizações, temos a questão das notas fiscais, natureza, tributação e perfis de tributação. Os perfis de tributação só está liberado para quem utiliza o Z Premium, o ZWeb Premium, ou o ZWeb Premium. Então vamos começar pelas porcentagens de tributação. Como assim? Deixa eu abrir aqui para poder mostrar para vocês. Aqui eu já deixei pré-cadastrado algumas para vocês entenderem um pouco mais de exemplo. Por exemplo, essa minha base de dados que eu estou usando aqui, eu sou de Santa Catarina. Essa base de dados pode ser que seja do Ceará, pode ser que seja de Brasília, Distrito Federal, pode ser que seja de Goiás, pode ser que seja de Bahia. Cada estado vai ter a sua própria regra fiscal. Então, sempre muito importante vocês estar junto com a contabilidade, solicitar a eles para repassar essa tributação correta para vocês. Então, aqui a gente vai vir e vai cadastrar. Para quem só precisa somente
destacar aquele imposto na parte de baixo da nota, nas informações complementares, para quem é optante do Simples, né? Estou falando de imposto de ICMS. For optante do Simples, basta apenas vir aqui e estar informando então as bases, a base de ICMS e a base de ICMS-FE. Qual que é a diferença de uma para outra? A ICMS vai ser interna para o meu estado, FE significa fora do estado. E temos a base ST também, que é de substituição tributária. Então, como a gente não vai ter nenhum destaque, por exemplo, aqueles 2.1 que eu coloquei lá nas minhas configurações de exemplo, não vai ter na nota em si, mas em sim na parte de baixo da nota, eu não vou precisar colocar nada aqui eu vou manter zerado. Se eu precisar destacar na nota, na linha do item, aí beleza, aí eu posso estar colocando a alíquota geral aqui. Só que qual que é a diferença de uma alíquota geral se eu vender para um estado é diferente, se eu vender para outro é diferente? Ah, se tiver essa variação, o que vocês podem fazer? Vocês colocam a base, 100%, que é sobre 100% do valor. Então, por exemplo, se eu vendi R$ 1.000, ele vai destacar os 2% sobre os R$ 1.000, porque eu coloquei 100% do valor. Dependendo do caso, do estado, existe o DIFAL, existe a diferença de alíquota. Então, isso é uma regra dependendo da empresa. Também existe a redução de base de alíquota, então acaba diminuindo esse daqui. Por exemplo, vamos supor que eu vou vender R$ 1.000 e meu contador me informou que eu tenho que fazer uma redução de 42% de base de alíquota. Então, 42% de redução, eu vou utilizar 58% de base. Então, ele vai pegar sobre os 580 e vai calcular aqueles 2% que eu tenho. Então, existe a redução de alíquota, é um exemplo também. Mas isso vocês consultem a contabilidade de vocês para realmente eles te repassar essa informação. Se eu precisar ter diferimento, a gente também pode estar informando a porcentagem do diferimento aqui. E aqui embaixo a gente tem as alíquotas. Então, as alíquotas, a gente pode estar colocando estado por estado, quantos por cento vai ser de alíquota. Que nem, por exemplo, se hoje vocês consultar no Google e procurar por tabela de ICMS 2025, dependendo da empresa, vai utilizar aquela tabela. Então, dá uma conferidinha antes para ver se realmente aquela tabela se enquadra a vocês. Então, nem eu comento e reitero isso, eu falo sobre a questão da contabilidade. Muito importante vocês falar com eles antes de preencher qualquer coisa aqui. E vocês podem estar preenchendo a porcentagem de estado por estado aqui as informações. E nem, por exemplo, eu cadastrei aqui um exemplo de uma tributação geral, mas se for começar do zero, você pode vir cadastrar a tributação, colocar o nome que quiser, então a nossa taxa, né? A nossa taxa do treinamento, vou colocar aqui. A base eu vou deixar 100%. Eu tô só inventando uma taxa aqui, tá? É só para a gente poder pegar de exemplo. E eu vou colocar nos meus estados, então eu vou poder colocar. Ah, eu vi lá na tabela lá que o Acre, para o Acre, quando eu vender para o Acre, eu vou ter que destacar 15%. Para Alagoas, 50%. Para Amazonas, 25%. E assim por diante. Eu vou colocando porcentagem por porcentagem para variação. Por quê? Porque às vezes a gente deixa na alíquota geral, por exemplo, vamos supor que eu deixe 17% aqui. Se eu deixar na alíquota geral 17%, independente para qual estado eu vender, vai estar destacando 17. Só que daí toda vez eu vou ter que ir lá no item e trocar de 17 para 18, para 19, para 20, para 7, para 4%. Então, a vantagem de você já deixar uma alíquota geral pré-preenchida de estado por estado, a sua tributação, que nem eu cadastrei, deixa eu cancelar aqui, eu ia abrir aqui a tributação geral que eu cadastrei. Se você cadastrar estado por estado, já a tributação que o meu estado tem e os demais estados para quanto que eu vou vender, né, a tributação que vai ser destacada na nota, vai ser muito melhor e muito mais eficiente. Ah, mas esse ano, 2025, mudou. Sei lá, Maranhão agora não vai ser mais 7, vai ser 12. Posso vir aqui e alterar somente o Maranhão. Eu não preciso alterar todos os produtos no estoque, não preciso nem ao menos alterar toda a taxa. Eu só venho e altero o estado aqui. Porque o que acontece? A gente pode tanto deixar essa taxa dentro da natureza de operação que vai ser usado na nota, tanto quanto no cadastro do produto individual. Como assim? Toda nota fiscal que a gente emite hoje, a gente consegue estipular qual vai ser a natureza de operação que a gente vai usar, ou traduzindo para o termo mais técnico, o CFOP que a gente for usar. Então, para aquele CFOP em específico, vai destacar essa porcentagem. Isso acontece também para quem utiliza a substituição tributária nos itens, né? Para quem tem substituição tributária. E aqui as taxas que a gente pode já estar cadastrando. Feito o cadastro delas aqui, a gente também tem aqui no fiscal,
em configurações as naturezas. Então, nas naturezas, a gente pode cadastrar nossos CFOPs, que a gente vai utilizar para as vendas e para as compras também. Não existe somente CFOPs, naturezas no caso, apenas para compra e venda. Existem CFOPs que são entradas de bonificação, existem devolução, anulação de transporte, transferências, remessas. Então, é sempre muito interessante vocês conversar com a contabilidade, ver qual CFAP no geral vocês vão utilizar, quais são as variações. No geral, são bem poucos que a gente acaba utilizando no dia a dia. É só em casos específicos, quando a gente precisa fazer uma devolução, a gente precisa colocar o CFAP de devolução, mas o sistema já vem alguns pré-cadastrados, então para quem criar a conta hoje pode ver que esses aqui já vai vir pré-cadastrados. E vamos supor que a gente quer configurar, então, aqui as tributações na natureza, não estamos falando ainda no produto. Então, se eu colocar aqui, pegar venda de mercadoria, abrir ela, ver na minha tributação e eu puder informar aqui, por exemplo, tributação geral, toda vez que eu colocar essa venda de mercadoria aqui no meu sistema, durante a nota, durante fazer a nota de venda, ele vai levar em consideração a tributação geral. Então, por exemplo, lá em Maranhão estava 7%, se o meu cliente for de Maranhão, ele vai destacar 7%. Ah, se o meu cliente é do Rio Grande do Sul, ele estava 12 lá, então a gente pode ver que ele automaticamente já vai mudar para 12. Então a gente faz uma única taxa para todos os estados. Isso funciona para qualquer natureza. Então a gente pode trabalhar então tanto quanto vem, por exemplo, eu peguei aqui o 5102, que é um CFOP mais convencional que o pessoal utiliza no geral. Mas o que acontece? Às vezes a gente tem o CFOP de substituição tributária. Um deles, por exemplo, 5405. Ele é de substituição tributária. Se a gente dá uma lida no nome dele, logo depois ali que ele fala recebida de terceiros, ele fala sujeita ao regime de substituição tributária na condição de contribuinte substituto. Então, isso aqui é um de substituição tributária. Eu posso simplesmente ir lá e cadastrar um CFAP de substituição tributária. Como é que se cadastra hoje um CFAP de substituição tributária? Lá nas tributações, nessa parte de tributação, lembra que a gente tem a base de ST? Então, a gente pode cadastrar uma nova tributação colocando apenas a base de ST. Se a minha nota tiver apenas ICMS ST, as demais do ICMS normal, a gente pode simplesmente deixar zerada. Então, a gente pode cadastrar aqui uma de substituição tributária. Pode colocar aqui substituição tributária. Então, as bases ICMS eu vou deixar zerado. E aqui a gente vai colocar 100% de ST. E a minha alíquota geral, vamos supor que hoje eu vou pagar de ST 35%. Eu só estou inventando um número, não que de fato seja. Eu posso salvar. Ah, mas eu preciso colocar para cada estado. Beleza, vou vir aqui e vou informar para cada estado. Só vou ter que manter, então, esse campo aqui zerado para os demais estados liberar para mim poder colocar a porcentagem em cada um. Aí sim, perfeito, cadastrei substituição tributária. Posso depois vir na minha natureza de substituição tributária e estar informando diretamente nela. Eu já tenho uma aqui, ó, venda de mercadoria sujeita ao regime ST. Então aqui a gente pode trocar o nome dela, como a gente vai procurar durante a nota. E posso colocar aqui, então, substituição tributária. A gente também tem a questão do perfil de tributação, que já entra em mais um caso ali, que a gente já vai entrar no cadastro do produto, que é referente a outros códigos que a gente tem dentro do cadastro do produto, que influencia também na parte de tributação do sistema. Então, a primeira coisa a se fazer é cadastrar a tributação correta. Depois disso, a gente pode já cadastrar o perfil de tributação, para quem tiver liberado. Como assim liberado? Hoje o perfil de tributação a gente tem apenas para o Z Premium, então Z Web Premium. A gente já tem um perfil de tributação aqui, entrando em fiscal, configurações de perfil de tributação, a gente tem aqui então um perfil já pré-cadastrado, a gente pode cadastrar o nosso. Por quê? Para que ele serve? Se a gente for cadastrar um perfil de tributação para venda dentro, por exemplo, venda no geral, vou colocar o nome dele, eu vou colocar a origem do produto, então seria a questão do CST, eu vou estar inventando um aqui, colocar 00, vou colocar 300 e aqui eu decidi colocar 300, porque a minha contabilidade passou que eu vou usar esses códigos. Então, o que seria esse CSSN, esse CST? Nada mais, nada menos, ele vai falar se vai ou não vai destacar um determinado tipo de imposto. Por exemplo, se eu colocar o 101, ele deixa você se creditar sobre aqueles 2.1 que a gente informou lá nos dados do emitente, para quem é optante do Simples. O CSSN é só liberado para quem é optante do Simples. Para quem for lucro presumido, ou lucro real, no caso, vai utilizar o CST apenas. Então, aqui você vai poder estar informando, então, qual vai ser a tributação, o CST que você vai estar usando.
Lembrando que sempre tem que fazer a consulta juntamente com a contabilidade, essa parte, para você saber o que você vai usar. Ah, mas todo produto vai ser um diferente? Não. A grande maioria vai ser quase tudo igual. É só a situação de como que vem a nota. Às vezes, dependendo como que a nota de compra vem, eu vou ter que vender. Aí a gente já vai entrar numa função ali que é a questão de parametrização de tributos. Que daí também a gente já vai entrar nessa parte que eu vou te mostrar. A gente tem a questão do CSSN, CST, do ICMS, a gente tem a taxa, que a gente pode já deixar pré-definida. Então, qual que é a lógica disso, da taxa pré-definida? Você usar ela para, por exemplo, uma venda no geral e cadastrar um segundo perfil de tributação para devolução, vamos supor. Ah, vamos fazer uma devolução aqui com 0,90 e 900, por exemplo, né? Vamos cadastrar aqui uma 0,90 e 900. Então, esse aqui vai ser apenas para devoluções. Devoluções. E não vou colocar nenhuma tributação, porque eu quero que já traga diretamente do que veio da nota de origem, no caso da nota de compra. Então, eu posso colocar o CFOP, a gente não vai mexer, que a gente vai deixar dentro do CFOP de devolução, e não vou ter questão de IPI, nada, não vou ter questão de MVA. MVA é para quem utiliza a substituição tributária, o FCP, que é Fundo de Combate à Pobreza, o PIS e COFINS também a gente tem hoje aqui. A gente pode estar preenchendo o FCI e também o código do benefício fiscal. Essa parte a gente já vai entrar, já vou explicar um pouquinho melhor. Perfeito, então eu cadastrei um perfil de tributação para devolução e um tributação padrão. Então, dentro da natureza, a gente pode vir aqui e colocar dentro de devolução. Então, toda vez que eu fizer uma devolução, ele vai respeitar o que eu coloquei aqui e não o que tem no cadastro do produto. Porque também isso aqui economiza um pouco de tempo, porque às vezes, por exemplo, se eu for fazer uma devolução com 900, eu não preciso ir lá no cadastro do item, alterar e depois fazer a devolução e depois voltar no item e colocar para a tributação que estava originalmente. Então, a gente só simplesmente deixa dentro da natureza e a partir do momento que eu coloquei devolução de venda de mercadoria na minha nota, automaticamente ele, de todos os produtos dela, vai se transformar então nessa tributação que eu estou informando aqui no perfil de tributação. Tranquilo? Alguma dúvida por aqui por enquanto? Que a gente já pode estar passando então para a segunda parte do perfil de tributação, que a primeira é você deixar dentro da natureza. A segunda é a gente poder deixar dentro do cadastro do produto. Como assim? Eu vou abrir um produto aqui que eu tenho cadastrado, entrando em cadastros, estoque, produtos. Eu tenho um caderno aqui, um caderno de Libra, cartografia. Dentro dele, na parte de baixo, a gente tem os dados fiscais. Aqui a gente tem o perfil de tributação. Eu posso simplesmente economizar um pouco de tempo em alguns cliques. Por exemplo, eu preciso preencher origem, CSSN, tudo certinho. Ele automaticamente já preenche para mim os campos que eu deixei lá cadastrado lá atrás no perfil de tributação. Ou se a gente colocar aquele de devoluções, por exemplo, ele já vai trocar para 0,90 e 900 aqui para mim. Vocês podem observar que conforme eu vou deixando o perfil, ele vai alterando. Então fica ao critério de vocês, se vocês quiserem deixar individual no produto ou quiser deixar na natureza. É mais prático na natureza, a não ser que realmente na mesma nota tenha duas situações diferentes. Por exemplo, um produto da nota tem a substituição tributária e o outro não. Aí você pode deixar individual em cada um, não tem problema. É só vir aqui e tá salvando. Se vocês quiserem dar uma olhada antes também, a gente consegue preencher esses outros campos automaticamente, tá? Então, a gente tem esses campos aqui de outros tipos de impostos, como IPI, PIS, COFINS, tem a questão para produtos que são derivados de petróleo, como botijão de gás, óleos, essas coisas. A gente consegue, então, cadastrar os produtos que são ANPs. Então, GLP, por exemplo, um simples botijão de gás, precisa do código do ANP e colocar os dados do ANP também depois, que é referente também vai à questão de imposto, porque isso aqui é importante para vocês poderem fazer a nota de venda depois do produto. Perfeito. Feito então o ajuste no item ou feito o ajuste na natureza, a gente tem também aqui, depois do perfil de tributação, a gente tem as parametrizações a se fazer, ainda falando de imposto. Como é que funcionam as parametrizações? Existe a parametrização de CFOP e existe também a parametrização de tributos. Então, como que funciona isso? Se eu fizer uma nota de compra do fornecedor e importar o XML, automaticamente, dependendo do CFP que eu parametrizei aqui, ele vai cadastrar como eu quis. Por exemplo, vamos supor que a minha nota do meu fornecedor veio com 5101, é um produto de uma indústria. Eu posso deixar também o parâmetro de quando vier com, por exemplo, se vier com substituição tributária, eu posso deixar só para aqueles itens, quando vier industrializado com substituição tributária, eu quero que cadastre dessa forma. Ou pode ser que eu apenas qualquer produto que vier, né? Qualquer produto que vier
com apenas esse CFOP, independente do CST ou CSOSN contido nesse produto, ele só apenas leva em função do 5101 que eu estou cadastrando aqui. Eu posso vir aqui e fazer isso. Deixa eu só reiniciar aqui para a gente poder tirar esse CST60 aqui. Então, aqui, parametrização de tributos, vamos fazer um exemplo aqui, algo mais simples. Então, 5101, quando eu comprar um produto industrializado, eu quero que cadastre no meu estoque com 5102. A origem vai ser 0, porque eu não comprei ele de fora do estado, do Brasil. Questão de IPI eu não vou ter. MVA, PIS, COFINS, essas coisas também você já pode pré-preencher, caso você tivesse imposto para estar destacando, dependendo do tipo de empresa. E eu quero que ele cadastre lá no meu estoque. Vamos supor que eu quero que cadastre com 400 e a tributação de isenta. E a mesma coisa ocorre para o de baixo. Qual que é a diferença do de cima para o de baixo? Eu quero que cadastre com isenta também. O de cima, ele é para clientes contribuintes. Traduzindo, a grosso modo, quase todos os CNPJs que existem. E o não contribuinte são para clientes CPFs, e aqueles clientes que nem, por exemplo, no geral, órgãos públicos, hospitais, escolas, geralmente esses órgãos, igreja, não são contribuintes, mas os demais acabam sendo contribuinte. Então, no geral, contribuinte a gente fala um pouco mais sobre CNPJ e o não contribuinte para CPF e aqueles órgãos públicos. Existe empresas que são isentas e não são órgãos públicos e não é CPF, mas são casos muito específicos. Então, no geral, que eu posso repassar para vocês, essa é a diferença de um para o outro. Então, a gente pode diferenciar isso. E por que diferenciar? Como é que funciona para contribuinte e não contribuinte? O contribuinte, a forma que eu destaco o imposto sobre ele é diferente de como eu destaco o imposto sobre o não contribuinte. Porque, às vezes, a gente não destaca o ICMS direto para o cliente que é CPF. A gente vai pagar a diferença do ICMS, repassar esse ICMS para frente, no caso, pagar, né? Na guia de imposto que o contador te manda lá na virada do mês, que é aquela guia do imposto da guia do DAS, que tem a diferença de imposto que tem que pagar, por exemplo, para quem é optante do Simples. E para quem for lucro presumido, vai ter o CST, né? E acaba já batendo e pagando o imposto direto na nota. Essa é a diferença do optante para o lucro real e lucro presumido. E para adicionar, então, ela ao sistema é essa. Perfeito, fiz a primeira parametrização aqui. Essa é apenas para dentro do estado. Aqui acho que não está aparecendo muito minha foto, mas deixa eu ver se consigo demonstrar para vocês aqui. Enfim, depois deixa eu cadastrar mais um que vai estar vou conseguir mostrar ali para vocês. Eu vou colocar um de fora do estado. Vou colocar aqui 6102. Se eu comprar de fora do estado, eu também quero que ele cadastre com esse CFOP aqui e que vá com a origem do produto 3. Estou só jogando um valor aleatório. E quero que cadastre com 201 e o de baixo eu quero que cadastre com 300. Eu vou vir aqui e vou adicionar. Então, qual que é a vantagem da gente utilizar, então, essa parametrização? Quando eu importar a nota de compra, ele automaticamente já vai cadastrar baseado nesse código aqui de cima. A gente fez esse tipo de parâmetro. A gente pode pegar por CFOP, por CST, por CSOSN e por tributação. Então, se na nota vier 17% de imposto, eu posso mandar cadastrar com um tipo. Se vier com 4% de imposto, que é produtos importados de fora do Brasil, eu posso vir com um tipo de imposto. Então, eu posso definir como que eu quero que cadastre meu produto automaticamente. Isso aqui economiza tempo. Também eu não vou precisar ficar me incomodando com produtos que são ST. Então, eu consegui ficar diferenciando um por um, porque eu já deixo pré-parametrizado aqui. Ele já cadastra como ST para vender com ST, dependendo da situação da tua empresa. Tem empresas que compram em ST e tem que vender o produto com ST. E tem empresas que não precisa vender com ST, porque já pagou esse imposto anteriormente. Então, depende da regra de cada estado para estado ali. Tem essa questão da parametrização de tributos e tem a questão da conversão de CFOP. Por exemplo, se o fornecedor ali te mandou uma nota com algum CFOP, vamos supor que ele te mandou 5949, outras saídas de mercadoria. Eu gostaria que na minha nota de compra ele se convertesse para o 1102, compra para comercialização. Eu posso vir aqui e fazer isso. Então, toda vez que eu importar uma nota
com 5949, ele automaticamente vai mudar para 1102 para mim na minha nota. Por quê? Isso aqui facilita também depois para essa parte da configuração aqui da parametrização. E também, quem trabalha com os documentos fiscais, como o Sintegra e SPED, que hoje o ZWeb ele gera também, lembrando que o SPED hoje é somente o do IPI e do ICMS, que é o fiscal, o SPED fiscal, contribuições ainda não, ele já cadastra automático para mim aqui, e depois, na hora de gerar esses arquivos fiscais para fazer essa apuração de imposto, que o SPED e o Sintegra é para isso, né? Apurar imposto, saber quanto que você tem para pagar, ele já vai vir certo. Você não vai precisar ficar horas e horas mudando, nota por nota, qual que era o CFAP, qual que era a tributação certa, porque a gente já vai deixar pré-parametrizado todas as variações que eu vou ter aqui na minha empresa. Essa configuração ela demora um pouquinho, então a gente tem que colocar todas as variações. Então eu vou colocar, quando vier de fora do estado, eu quero que venha com 1101. Quando vier com substituição tributária, eu quero que mude para tal. Então eu vou cadastrando aqui devagarinho, vendo qual exatamente CFPs eu vou utilizar no geral, e já é suficiente então para mim ter a parametrização aqui no sistema. Então, a gente falou sobre parametrizações, falamos sobre naturezas de CFAPs, que a gente pode cadastrar no sistema. Então, para cadastrar, só relembrando rapidinho, acabei não mostrando, cadastrar uma natureza nova, é só vir em cadastrar natureza. A gente pode vir aqui e digitar. Vamos colocar uma de 5917, por exemplo. Remessa em consignação, de mercadoria em consignado. Eu quero cadastrar um 1101. Posso vir aqui e cadastrar e colocar a tributação e que o meu produto toda vez venha com a tributação padrão, já no CST e CSUSN. Então, isso aqui é questão de cadastro de natureza. Mas a gente também tem a questão do benefício fiscal. Dependendo do estado e do cliente, a gente utiliza o benefício fiscal. Então, por exemplo, a gente acaba utilizando um benefício fiscal. A gente pode puxar aqui, vamos supor que é de Santa Catarina. Eu vou inventar um aqui. Pode ser que Santa Catarina não tenha, mas eu vou inventar. E eu vou digitar um benefício fiscal. Isso aqui, às vezes, dependendo do cliente, quem for, precisa estar destacando. Mas como é que eu sei se eu vou destacar ou não? Geralmente a contabilidade já te informa logo de cara, tá? Ele vem aqui e. Então, a gente pode cadastrar o código do benefício fiscal e selecionar. Toda vez que eu vender com CST00, ele já cadastre para mim, então, já lance esse benefício fiscal. E também com CST40, por exemplo. Isso aqui existe uma tabela, tá? Então, a contabilidade consegue, às vezes, até te mandar para você conseguir pré-cadastrar aqui para você todos os benefícios fiscais. E onde que a gente preenche esse código aqui? No caso aqui, geralmente ele vem com a sigla do estado e um código. Ou no caso que essa minha base de dados que eu estou usando aqui é de Santa Catarina. Mas se você for, por exemplo, do Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado, vai colocar o código ali e vai adicionar aqui. A gente só tem que selecionar os CSTs que vai ser para esse código em específico. Ele vai ficar aqui. E depois, onde que a gente pode informar isso? No estoque, no cadastro do produto, por exemplo, o caderno de caligrafia de desenho que a gente tem aqui, a gente pode estar informando o código do benefício fiscal aqui no cadastro dele. Ó. Isso aqui é referente ao benefício, tanto para NFE quanto para NFC. A gente consegue cadastrar os dois. Tranquilo? Então, todos os benefícios fiscais a gente cadastra aqui. Aqui, questão de perfil e naturezas a gente já passou. A gente falou muito sobre ICMS e IPI. A gente falou muito sobre produto. Mas a gente acabou não entrando no mérito de serviço também. Onde é que a gente cadastra os impostos sobre serviço? O ISS, por exemplo. O ISS, para quem for trabalhar com nota fiscal de serviço, a gente tem aqui nas configurações. Aqui logo abaixo a gente tem os tributos. Aqui logo, aqui, ó, essa parte aqui a gente tem os tributos. Então a gente tem o imposto de renda, a gente tem o CSLL, INSS, COFINS e o PIS. Também sobre serviços, aqui pensando um pouco mais nos serviços. Mas cadê o ISS, que é o principal, imposto sobre serviço? Onde é que a gente vai cadastrar ele? Aí fica em outra aba. E no caso aqui é tudo em porcentagem, tá? NFSE, deixa eu colocar aqui, tributações, aqui, ó, tributações. A gente pode vir aqui e cadastrar. Vamos supor que esse mês agora eu tenho uma tributação geral. Então, eu vou colocar aqui, prestação de serviço. Então, meu contador me passou esse mês, eu vou estar destacando 3,5
3%, 3,5% de ISS sobre a base de 100%. Lembra de preencher a base, é muito importante, não é apenas a porcentagem. Por que 100 aqui? Por que 100%? Porque ele vai pegar sobre 100% do valor que você está prestando o serviço. Se eu gastei R$ 1.000 em serviço, ele vai pegar os R$ 1.000 e vai calcular os 3,5%. Se eu colocar 50% aqui, ele vai pegar só R$ 500 do meu valor e vai destacar 3,5% dos 500. Então, depende do exemplo que eu estou dando. Né? Então, eu posso estar aqui e estar cadastrando. E dessa forma, eu posso estar informando dentro também da minha prestação de serviço, dentro da própria natureza aqui que a gente pode cadastrar no sistema. Então, a gente pode vir aqui cadastrar a natureza de operação também, de nota fiscal de serviço, a gente pode chamar ela com o nome que quiser. Eu vou colocar prestação de serviço e eu vou ver o código da natureza. Isso aqui geralmente quem repassa é a prefeitura, tá? Então, eles conseguem estar repassando para vocês qual vai ser utilizado. Depois também no cadastro de um serviço, vamos cadastrar um serviço aqui no sistema, que é dentro de cadastro, estoque, serviços. Dentro de cadastrar um serviço, eu vou colocar aqui uma mão de obra. Mão de obra. De uma instalação, por exemplo. Eu faço instalações. Ou eu faço conserto, por exemplo, de instalações. Vou colocar o preço da mão de obra aqui. E é logo aqui embaixo em dados fiscais eu já consigo estar colocando então aquela prestação de serviço que a gente acabou de cadastrar aqui no sistema. Lembrando que a gente também tem a questão do CST, que a gente consegue estar preenchendo no serviço, e também o NCM. O NCM do código, é o código do IBPT, tá? Então, o serviço também existe, que já existe NCM, que no caso não é NCM, é NBS o nome. Se chama NBS o nome. Escreve assim, ó. NBS seria o NCM do serviço. Então, você pode estar informando ali também, caso houver. Salvo aqui. Perfeito. Então, fizemos a configuração de tributos no nosso sistema. A partir do momento que a gente importar uma nota de compra, ele já vai cadastrar automaticamente, corretamente, como a gente queria. A questão das naturezas a gente já parametrizou aqui no sistema e também temos a questão dos serviços aqui no sistema também. Então, agora, eu vou estar deixando um momentinho aqui na live para vocês poderem me mandar aqui as dúvidas, porque, no geral, a questão de parametrização no sistema que a gente tem que fazer toda vez que a gente inicia um sistema novo, seria essas as informações. Ficou alguma dúvida? Pode estar formulando a pergunta aqui no chat, eu estou aberto a perguntas. Até estava vendo uma pergunta do Jorge aqui, o Jorge Fernandes. No cadastro automático por importação de XML, tem como já salvar esses dados? Sim, então, justamente a parametrização de tributos que a gente fez aqui, na parametrização de tributos, aqui em cima, aqui, ó, parametrizações, o que a gente definir aqui nessas configurações aqui, que a gente tem, aqui de cima aqui, ele já vai estar pré-cadastrando como a gente fez. Então, ele vai salvar exatamente o que a gente colocou aqui. Se na nota estava 5101, ele vai cadastrar como eu fiz aqui. Ah, a nota estava 6101. Beleza, então eu vou cadastrar 6101 aqui também. Então é sempre muito importante a gente cadastrar todas as variações no geral que a gente vai ter e vai ser bem difícil, vai chegar um momento que a gente já vai ter tudo completo, que a gente não vai precisar fazer nada. Só importar a nota e salvar. Perfeito, Jorge. Consegui sanar a dúvida? Adina, o Eduardo Santos até comentou, acredito que isso seria mais para o lado de uma sugestão, né, que daí seria ali do ZMAP, que seria a questão da API do IBPT no sistema. Uhum. Hoje, realmente, para serviço não existe puxar automático. Você tem que vir aqui digitar manual e poder fazer a consulta, né? Eu sei que nos produtos, na parte de produtos, quando a gente vai colocar um NCM, digitar uma palavra lá, ele encontra. Realmente, hoje no sistema apenas para produtos tem. Por exemplo, se a gente colocar água aqui, garrafa, eu vou colocar livros aqui. Na pesquisa livros, por exemplo, se você digitar a palavra, ele encontra. Mas hoje para serviços, realmente, hoje a gente não tem. Teria que mandar lá no nosso canal do ZMAP, já está até aqui nos comentários aqui embaixo. Então, você acessa lá e pode mandar sugestão para a gente, tá? Isso aí.
Até também temos uma pergunta aqui do Jorge, se ele consegue exportar essa parametrização de um cliente e importar para outro. Então, essa parte de exportação de um cliente para o outro ainda não. Essa parte a gente não fez algo específico no sistema que a gente consiga importar, sabe? Ainda é um processo manual, não tem uma ferramenta específica aqui que puxa. Adina, aproveitando também ali do Eduardo, no momento da importação do XML de compra, os parâmetros fiscais são importados também? Então, tudo que a gente colocar aqui nessa parte aqui nessa parametrização de tributos, ele vai importar. Então, CFOP, MVA, ICMS, IPI, PIS/COFINS, tem a questão do IPI que tem o SENC, a gente tem também a questão da porcentagem de ICMS, todas essas informações que tem aqui, sim. Então, se tiver alguma coisa por fora, como por exemplo, gostaria que importasse o código do benefício fiscal. Isso já é mais específico de você, não é da empresa que você está comprando. Show. E aproveitando a dúvida do Jorge também, é possível colocar a mesma parametrização em todos os clientes? Se diz a questão de parametrização. É que, na realidade, a parametrização ele não funciona para cliente em específico. Ele vai validar se o teu cliente é qual estado que ele é, e ele funciona apenas para produto e natureza. Então, se você está vendendo para o Ceará, por exemplo, ele vai levar em consideração que você parametrizou para a venda do Ceará. Eu vou vender para dentro do meu estado. Sou de Santa Catarina, vou vender para Santa Catarina. Eu sou de Floripa, vou vender um produto lá para Concórdia. Eu vou parametrizar para minha natureza e a única coisa que o cliente influencia na venda é o endereço. Se o endereço for de Santa Catarina, ele vai puxar aquela tributação lá em específico. Não é que a gente coloca uma porcentagem de tributação para aquele cliente. É do produto e natureza, sabe? Perfeito. Pessoal, nós teríamos mais alguns minutinhos para dúvidas, então, se vocês tiverem, podem estar comentando aqui. E caso não tenham, lembrando também sobre o nosso formulário de sempre, né? Para que vocês estejam comentando ali a respeito de cada encontro técnico que nós estamos realizando, o conteúdo, a didática do Adnan e também novas sugestões, né, para outros recursos ali que vocês queiram saber também sobre a nossa linha. Exatamente. Então, aqui no nosso chat aqui, a gente tem então o nosso formulário. É muito importante que vocês respondam ele, tá? Porque me ajuda muito, tanto em questão de conteúdos e até mesmo na minha didática. Teve muitas pessoas que me mandaram feedbacks lá, tanto positivos quanto negativos, eu consegui levar em consideração todos. E cada live que eu fui fazendo, eu sempre fui melhorando. Então, quanto mais vocês mandar ali no formulário sugestões e melhorias, eu consigo estar trazendo um conteúdo mais agradável para vocês também. Isso aí. Isso aí, pessoal. Foi muito bom esse encontro, né, Gina? A gente espera vocês no próximo também. E caso tenham dúvidas e queiram compartilhar também com o pessoal da empresa de vocês, vai ficar listado todos os nossos encontros aqui. Exatamente. Então, lembrando, se precisar rever, tá ali na playlist nossa. Isso aí. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada pela presença, obrigada, Dinã, e até o próximo encontro. De nada, até mais. Bom Até trabalho, mais. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.